A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Mário Sérgio, em mais um devocional diário do culto matutino. Hoje, a palavra de Deus que eu quero meditar com vocês está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5 e versículos 1 e 2. Diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou por si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Meus queridos e amados irmãos, aqui nós temos um direcionamento, uma ordenança, uma espécie de ordenança do apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele diz assim, para que os destinatários da carta, e logicamente que aplicando a nossa vida, nós, servos de Deus, devemos, pois, ser imitadores de Deus. Aí ele faz uma ressalva. Nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Significa, irmãos, que nós devemos herdar de Deus traços de sua personalidade. Nós devemos ter em nosso caráter característica que nos ligue, que nos demonstre que nós temos relação direta com Deus, que nós temos parte com Deus. Como que um filho imita o pai? O filho imita o pai nesse sentido. Quando a gente olha para o filho, a gente conhece que é filho por causa de traços da personalidade. O caráter é semelhante, é parecido. A maneira como toma decisões lembra o pai. E a Bíblia Sagrada está nos chamando a atenção que as nossas decisões, que a nossa personalidade, elas devem lembrar Deus. Veja como isso é profundo, irmãos. Como a maneira como nós falamos, ou na maneira como nós falamos, as pessoas devem identificar Deus na nossa vida. Na maneira como nós agimos, na maneira de nós sermos no sentido geral, nos detalhes, as pessoas devem ver Deus. Agora, a Bíblia Sagrada diz assim, ela não é uma coisa assim, uma mágica que o Espírito Santo vai fazer na gente, vai pegar a minha mão e vai direcionar a minha mão onde eu devo pegar. A Bíblia está dizendo assim, sede, ou seja, vocês devem, pois, ser imitadores de Deus como filhos amados. Significa, irmãos, que parte da gente. A atitude é nossa. As decisões são nossas. E a palavra está dizendo, vocês têm, ou vocês sejam, imitadores de Deus. Ou seja, nós temos que tomar atitude. Como que nós vamos tomar atitudes para que nos deixe parecido com Deus? Por exemplo, irmãos, nos alimentando da palavra de Deus, lendo a Bíblia constantemente, periodicamente. Também nós vamos ser imitadores de Deus, adquirir características, traços, quando nós nos acostumarmos a conversar com Deus. Ou seja, a fazermos a oração, a termos uma vida de oração, de jejum. Ou seja, nós temos que priorizar atitudes na nossa vida que nos tornem parecidos com Deus. Não é? Atitudes cujas características, cujas consequências, digamos assim, sejam consequências que sejam observadas como consequências da parte de Deus. Aí a Bíblia diz assim, não, a atitude é tanto nossa, porque a Bíblia diz, vocês têm que ser imitadores de Deus.
Aí diz assim, e andai em amor. Por quê, irmãos? Porque veja como a Bíblia se revela em perfeição. Não é só ser como Deus em momentos específicos. A Bíblia está falando de uma constância. A Bíblia está falando de que é um ato contínuo. Ou seja, é algo que nós devemos praticar sempre, que é o andar em amor. De uma maneira ou de outra, quem consegue se locomover com as próprias pernas ou não, de alguma maneira está em movimento, de alguma maneira está caminhando, né? Está dando passos. Agora a Bíblia está dizendo assim, ó, que os nossos passos devem ser passos em amor. O que é, irmãos, o andar em amor? Andar em amor significa, sei lá, se você falar isso para o mundo hoje em dia, andar em amor é algum lema aí, vamos supor, de algum subgrupo, né, que nós por acaso façamos parte, mas na verdade, irmãos, aqui está no sentido amplo. Andar em amor. Amor, os irmãos sabem que esse amor é no sentido de aproximar as pessoas de Deus. Andar em amor significa que nós não devemos só ser imitadores em determinado momento, nós devemos viver aproximando as pessoas de Deus. As características do nosso caráter, que é o que nós estamos falando, o nosso esforço deve ser continuamente para nós andarmos em amor. Quando as pessoas olharem para a gente, elas têm que ver pessoas em nós que nos aproxime de Deus, que as aproxime de Deus, aliás. Elas têm que olhar para a gente e lembrar do céu, né? Esse é o conselho bíblico a todos nós. As pessoas precisam lembrar do céu através da nossa maneira de ser, da nossa vida. É o que a Bíblia está nos chamando a atenção hoje. Andar em amor como também Cristo vos amou, não é? Comprovando o que nós estamos falando. O que foi que Cristo fez durante todo o seu ministério? Ele lutou para aproximar as pessoas de Deus. Cristo vos amou e foi além desse amor. Ele se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas o que nós temos que fazer, irmãos, isso nós devemos ser reconhecidos, né? Nós devemos reconhecer que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Que o único sacrifício foi o de Cristo. Isso aqui a Bíblia está falando para depois, quando a gente souber que nós devemos ser imitadores de Deus, ou seja, o nosso caráter, personalidade, nossa maneira de ser, tem que lembrar Deus. E não é só em momento específico, é constante, porque nós devemos andar em amor, andar aproximando as pessoas de Deus. Agora, ninguém tome isso por mérito, porque a palavra de Deus, como eu estou dizendo constantemente hoje, ela é perfeita. Aí diz assim, ó, como nós devemos andar em amor, como também Cristo vos amou. Ou seja, nós devemos andar aproximando as pessoas de Deus. As pessoas têm que ver em nós traço que ligue elas a Deus. Aí diz assim, agora Cristo, ó, ele nos amou e reconheça que depois que você ser imitador e andar em amor, você não é Cristo, não. Nós não somos Cristo. Nós somos servos de Deus, porque só Cristo se entregou por nós. Só Cristo é o único sacrifício, é a única oferta em cheiro suave capaz de levar as pessoas à salvação. Aí a Bíblia está nos corrigindo ou acrescentando algo mais ao nosso discurso. Nós não devemos andar em amor, né? Ou seja, as pessoas não têm que ver em nós características que aproximem elas de Deus, mas a Bíblia Sagrada, ela está dizendo assim, ó, e o meio para isso é Cristo, né? Ou seja, as pessoas têm que olhar para a gente e o nome de Cristo e o sacrifício de Cristo ser lembrado e glorificado. Meus irmãos, em resumo, nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Não é? É o que a Bíblia Sagrada ela nos manda ser.
e ela não abre exceção, nós devemos ser. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos ter características, traços, não é? Nós devemos, irmãos, nós devemos verdadeiramente ser portadores dos santos dons espirituais. Olha que coisa maravilhosa, não é? E imagine o dom da profecia, da operação de maravilhas, do falar em línguas, da variedade de línguas e interpretação, né? A ciência e a sabedoria, ou seja, que coisa maravilhosa da parte de Deus na nossa vida. Eu quero orar por você. Jesus quer te usar como um instrumento nas mãos dele. Por isso ele está fazendo essa recomendação. Não se preocupe, irmãos, como será. Só se coloque à disposição. Busque o que estiver ao seu alcance. E Deus vai trabalhar na sua vida e você será um instrumento maravilhoso na mão dele. Quero orar por você. Senhor Deus, diante de ti eu apresento a vida dos teus servos. Mais uma vez nesse dia, eu apresento, te louvo pela vida de cada um. Te peço, Deus, que a tua presença maravilhosa seja parte de nosso caráter, seja parte da nossa maneira de ser, pois o nosso coração o desejo é te imitar. O desejo, Senhor, é que as pessoas olhem para cada um de nós, ó Deus, e vejam traços que aproximem as pessoas de ti. Nos ajuda, Senhor. Muda o nosso caráter, muda a nossa maneira de ser, trabalha em nosso coração, em nossa maneira de pensar. Trabalha, Senhor, nos dando sabedoria para sabermos agir, para sabermos falar, para estarmos diante de Ti de uma maneira verdadeiramente agradável. Senhor, nós confiamos em Ti, por isso oramos, porque cremos na resposta às nossas orações. Meu Pai amado, em nome de Jesus, nós reconhecemos que precisamos ser moldados, pois nós precisamos conduzir outros a Ti. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Abençoa mais, Senhor, a nossa família. Continua a providenciar, Senhor, sustento. Continua, Senhor, a guardar a nossa casa, o nosso lar, a guardar os nossos parentes. Senhor, meu Deus, cura os enfermos, Senhor. Ó Deus, cura aqueles que estão com enfermidade no corpo, também aqueles que estão com enfermidade na alma, com problemas sentimentais, Senhor, com tristeza no coração, enfim, que todos sejam alcançados pela Tua cura. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, continua nos ajudando a estar diante de Ti, pois nós precisamos, Senhor, do Teu socorro. Precisamos da sabedoria que provém da Tua parte. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Agora, amados irmãos, recebam uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, meus irmãos, e que todos possam ter mais um dia abençoado e feliz na presença do Senhor Jesus.